Olá pessoal, boa noite. Opa, já está entrando gente. Fred, seja bem-vindo. Vamos começar a nossa primeira live da ABS. Está entrando aqui o pessoal. Vamos esperar aqui o nosso presidente Joseph. Oi, Isabela, Tereza, estou vendo aqui todo mundo entrando, né? Claudinha, minha colega da diretoria da ABS. Pessoal, hoje nós vamos começar as lives da ABS, né? É a primeira live da ABS, é minha primeira live também, é a primeira live do Joseph, né? A gente está sentindo muita falta de degustar vinho com vocês, de trocar informações com vocês, dos nossos encontros. Então, tempos difíceis, a gente está se adaptando e vamos começar uma sequência de lives, né, de temas muito interessantes. Tá? Boa noite, Carlos. E hoje a live, o tema vai ser Petit Bordeaux, né? Os Petit Chateaux de Bordeaux. Tá? Eu aqui, antes do Joseph entrar, né? Estamos esperando ele aqui ansiosamente. Eu já abri aqui meu espumante para começar a minha hidratação. Ô Luiz Barros, aí, grande Luiz aí, participando, né? A galera está entrando. Vamos esperar aqui o Joseph para começar a nossa live, tá, gente? Acho que todo mundo aí me conhece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, tá? Eu participo da diretoria da ABS, dou aula na ABS também, e você aqui o mediador dessa live, né? Na qual o Joseph vai falar sobre os Petit Chateaux de Bordeaux, né? E o Joseph é embaixador de Bordeaux, né? É o nosso presidente, então ele já fez várias degustações lá na ABS, sobre Bordeaux, sobre Petit Chateaux de Bordeaux, e sempre é um sucesso muito grande, né? Então a gente quis começar logo com uma live que a gente sabe que as pessoas gostam muito. E vamos continuar aí, toda terça vai ter uma live, né? Depois vocês olham lá, tem a programação, tá? E tal qual a gente faz na ABS, eu aqui abri um espumante para me hidratar, para relaxar, para dar aquela descontraída. Sabrina 13, olha só entrando aí, que legal, Sabrina. Eu tô aqui dando uma relaxada, me hidratando. Quem me conhece sabe que eu não gosto de cerveja. A minha cerveja é o espumante, é o que eu uso para me hidratar, né? Então a gente está só esperando o Joseph para a gente começar aqui a nossa live, tá? Tá aqui entrando o pessoal, Sandra. Eventos, olha só, Eventos. É o Thiago ou o Oscar que está aí hoje, da Eventos? Sabrina, isso aí, ó, tô me hidratando com espumante, né, gente? Tal qual a gente faz nas degustações da BS. O espumante de boca é aquele espumante que dá uma relaxada, alivia as tensões, né? Aqui a Adri perguntou qual é o espumante, né? Depois eu falo qual é o espumante, né? Laura tá aí, né? Falou que é o Oscar Daut. Olha só a Priscila da Happiness Wines, tá aí. Priscila, nossa associada da ABS também. Sabrina, Cláudia, tá entrando bastante gente. Que legal, pessoal. Tô só esperando agora o Joseph, né? Vamos ver se ele vai vir, né? Se ele botou aí na agenda dele essa live, né? Se o Joseph não vier, eu tento tocar aí com o que eu sei aí. Mas aí vocês vão pôr propaganda enganosa da ABS, né? Vocês vieram ver o show do Rolling Stones e quem vai levar o show vai ser a banda de abertura? Não pode, né? A gente tem que esperar aí o Joseph para falar dos Petit Chateaux de Bordeaux, né? Bernardo também. Poxa, tem bastante gente, vai ser muito legal essa live. E como eu estava falando para quem entrou agora, tá? O que eu fiz aqui? Tal qual a gente faz na ABS, eu abri um espumante, que é o nosso espumante de boca, o espumante de entrada. E aí, Marcelo, tudo bom? Fabi entrou aqui, ó, da ABS, olha que legal, né? Tem muita gente que não está me reconhecendo também, que eu deixei a barba crescer, né? Nesses tempos de quarentena aí, eu tô com esse visual apocalíptico aqui, meio Walking Dead, né? Mas é só essa fase de quarentena, tá?
Então, gente, eu estou fazendo tal qual a gente faz no grupo de degustação, tá? Fazendo uma lavagem de boca aqui com o meu espumante, dando aquela relaxada. Olha só, tem aqui, eu vou chamar o Joseph agora aqui para entrar. Vamos aguardar aqui, aguardando a entrada do Joseph. Pronto, aí olha só o nosso presidente, nosso embaixador de Bordeaux, Joseph Morgan. E aí, Joseph, tudo bem, cara? Beleza, Fernando? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou Dá ouvindo, um, Joseph. Estou dá um ouvindo muito. ok aí se meu áudio estiver bom. Pessoal, quem estiver ouvindo bem, dá um ok, dá um like aí, só para a gente saber se tá bom, tá? Beleza. Tá todo E mundo aí, ouvindo? já tá Podemos esquentando? colocar, Rita, Já estamos esquentando? espumante de entrada aqui para dar aquela relaxada, aquela hidratada, né? Sim. Que bom, né, Fernando? Primeira live da ABS, primeira nossa também, né? Eu falei pro pessoal, primeira live da BS, primeira nossa, né? E a gente está com saudade desse contato com o pessoal, né? Com os associados, de participar das nossas degustações, das Aham. livres. É, Então, assim, a gente realmente está na abstinência de pessoas, né? Acredito que esse pessoal que esteja seguindo a gente, que esteja hoje nessa live, não esteja com a abstinência do vinho, mas a abstinência de pessoas ela é muito, muito grande, né? A ABS ela vive desse contato e a gente está na contagem regressiva para voltar e encontrar todo mundo lá, né? Então, hoje a nossa conversa vai ser em torno de Bordeaux, que é um assunto que eu dou aula na ABS e posso conversar de uma maneira bastante descontraída com vocês. A ideia é que seja um papo aí intermediado pelo Fernando para poder pegar as impressões de todo mundo, né? As perguntas, a interação que vai vir pelo teclado. Então, Fernando, conto contigo aí para esse bate-bola, tá bom? beleza. Estou vendo aqui as perguntinhas do pessoal, eu passo. Né? Tô vendo Já o tem Neto ali. Obrigado, 204, Neto. 204 ouvintes, né? Participando aí, que legal. Espectadores, né? Espectadores, né? Então, hoje não é uma aula, tá, pessoal? Não é uma aula de Bordeaux, mas eu vou passar algumas informações e conceitos importantes para a gente chegar no nosso objetivo final, que é falar do Petit Chateau, né? Por que o Petit Chateau é um termo muito específico, né, de Bordeaux, né? É uma particularidade. Como é que a gente chega até lá, né? Bordeaux, a gente quando fala de Bordeaux tem que contextualizar que existe a cidade de Bordeaux e existe a região de Bordeaux, né? A cidade de Bordeaux é uma cidade bastante cosmopolita, uma cidade que mistura o moderno e o antigo, né? O clássico, né? Bordeaux é uma cidade que vibra bastante, tem um rio que é o Garonne, que é uma cidade portuária, né? Esse Garonne é um rio que vem lá dos Pirineus, formado pelo degelo dos Pirineus, se junta um pouco ao norte de Bordeaux, da cidade de Bordeaux, com o Dordogne, que vem do maciço central da França, né? Do centro da França, e forma o estuário do Gironde. E daí desemboca no Oceano Atlântico. E essa posição privilegiada da cidade de Bordeaux fez com que Bordeaux realmente tivesse uma vantagem competitiva, né? Eu vou falar um pouquinho da história, o vinho vai ficar mais para o final. Acredito que todos já estejam aí com uma tacinha na mão. Se não tiver, dá tempo de buscar ainda. Então, só para vocês terem uma ideia dos números de Bordeaux enquanto vinhedo, enquanto região vinícola, Bordeaux produz 5 milhões de hectolitros. 5 milhões de hectolitros, ou seja, 500 milhões de litros, a gente pode converter para garrafas de 750 ml em 667 milhões de garrafas por ano, que giram aí em torno de 3 bilhões de euros em termos de faturamento, agrega 7 mil propriedades de diversos tamanhos
e é, sem dúvida nenhuma, o maior vinhedo em AOC da França. Para vocês terem uma ideia, a ordem é 111 mil hectares de vinhedos em AOC. Em segundo lugar, vem o Rhône com em torno de 70 mil. Em terceiro lugar, com 47 mil. Ou seja, Bordeaux é disparada a região que produz a maior quantidade de vinhos em volume, de vinhos de qualidade. Então, o nosso tema é chegar até o Petit Chateau. Então, eu vou falar da construção desse conceito do chateau. Tá? Bordeaux tem uma região, a região que é o berço, tá? De Bordeaux, é a região de Grave. Grave é o nome, a palavra em francês para cascalho, que foi depositado por esse leito do Garonne vindo do degelo dos Pirineus, né? E a região de Grave, que fica numa espécie de um subúrbio da cidade de Bordeaux, ao sul de Bordeaux, é uma cidade que é uma região que é considerada o berço do vinho de Bordeaux. Estamos falando de ano 1000. Estamos falando do século XI, né? Então, nessa época, os castelos, de fato, existiam como fortificações, né? Que tinha uma função de defesa estratégica, né? A viticultura ela era praticamente pouco relevante. Se misturava com outras coisas numa parede verde em torno das fortificações, né? Então, já começando a nossa interação... Ô, Joseph, já tem uma interação aqui. O Felipe perguntou se você tem ideia de mais ou menos quantos rótulos há em Bordeaux. Uma pergunta difícil, né? Dá para estimar? Assim? Dá para estimar. A gente tem algo em torno de 7 mil propriedades, né? Mas essas propriedades, muitas propriedades não vinificam. Elas plantam, eles colhem e entregam para a cooperativa, né? Eu acredito que em torno de 30% a 40% vinifica. Então, estamos falando aí de algo em torno de 2.500 vinícolas, né? Em Bordeaux tem um conceito muito comum do Grand Vin, que é o primeiro vinho da casa, e um segundo e um terceiro vinho. Então, a gente pode estimar aí algo em torno de 5.000 a 7.000 rótulos de vinho. Beleza? Beleza. Eu queria fazer uma pergunta quando a gente fala do castelo, né? Alguém tem ideia de quais são os 3 componentes básicos que definem o que é um castelo, uma construção que seria um castelo, além de ser uma fortificação? Vamos dar alguns segundos aí para o pessoal responder. 3 componentes que tem num castelo. Vamos lá, galera. A pergunta Ninguém arrisca? Ninguém arriscou ainda. A pergunta da Sabrina, ela perguntou agora qual o conceito de chateau, né? O que seria um chateau? Então, na verdade, ela perguntou um pouquinho antes. O conceito do chateau, eu vou chegar lá. O castelo, torre. Ele é uma perfeito. Torre. O Cláudio também falou torre. Isso. Fosso. Falou torre. O fosso. Ninguém falou. O fosso e a muralha. Isso aí, muralha. Esses 3 componentes formam o conceito de um castelo, né? Vocês vão ver mais adiante que os nossos chateaus de Bordeaux não são castelos, mas historicamente as fortificações começaram como castelos, né? O pessoal falou aqui, Joseph, dragão, princesa, isso aí tá fora. Não, tá falando aqui. E o pessoal continua falando, gente, muro, torre e fosso. E fosso, muralha, isso aí. Torre. Perfeito. Então, boa interação, né, Fernando? A galera tá ligada, hein? Então, acontece um fato histórico que muda Bordeaux, que faz com que Bordeaux seja o que é. Esse fato histórico é o casamento de uma mulher muito poderosa, chamada Eleanor da Aquitânia, quando a gente traduz para o português. Eleanor da Aquitânia, ela era uma nobre, muito rica, muito inteligente, falava vários idiomas. Ela tinha o dote. Ela foi se casou com 14 anos. Ela foi para as cruzadas
ela era realmente muito ativa, né? E ela, Eleanor de Aquitânia, ela consegue, para vocês verem o poder que ela tinha, ela conseguiu que o Papa Eugênio III anulasse o casamento dela, que ela alegou a ter traços de consanguinidade com o marido. Obviamente que era um pretexto para ela se separar e pegar as terras de volta. E ela casa com Henrique, que era um nobre inglês, que era dono das terras da Normandia, né? E eles se casam 2 anos depois, ele se torna nada menos do que o rei da Inglaterra, Henrique II. E eles têm 8 filhos, tá? 8 filhos, dentre eles um muito famoso pelos seus trunfos, seus êxitos na guerra. Alguém arrisca quem é um filho de Eleanor de Aquitânia com Henri Plantagenet, que virou Henrique II? O Joseph, a mulherada aqui está dizendo que mulher, que visão. Visão. Empoderamento feminino. Empoderamento feminino, e é verdade. O filho dele, muito famoso, é Ricardo Coração de Leão. Sabrina acertou aqui, Sabrina 13. Boa, Sabrina, já aprendeu lá na aula, isso aí. Boa, Sabrina. Essa aliança, ela dura 300 anos. Ou seja, por 300 anos, em função de um casamento, toda a região da Aquitânia, ela fica anexada à Inglaterra. E faz com que Bordeaux floresça. Porque nesse momento não havia ainda o café, não havia o chá, e o vinho era uma bebida usada na liturgia, porque a essa altura a Inglaterra ainda era católica, precisava do vinho. Em 15 dias, o vinho produzido em Bordeaux ele já estava na Inglaterra. Ou seja, em setembro, outubro fazia-se a colheita, e em dezembro o vinho chegava para o Natal, certo? Essa aliança só termina em 1453, com a Batalha de Castillon, que encerra a Guerra de 100 Anos. Estamos ainda na Idade Média, isso aí, Sabrina, na Idade Média. Estamos chegando no final da Idade Média. Em 1453 é mais ou menos o marco do fim da Idade Média. Tá? Então, o que a gente pode aprender daí? Nós já temos o conceito de propriedade feudal, as instituições religiosas explorando os vinhedos, os burgueses ganhando muita força e com possibilidade de comprar terrenos, tá certo? A viticultura, então, aí começa a acontecer. E a viticultura começa a acontecer com muita força, criando um sistema que alia política, né, interesses políticos e interesses econômicos, né? Alguém sabe dizer aí qual foi o primeiro chateau, a primeira propriedade que começou a dizer, quando vendia, a identificar os vinhos de uma maneira a se diferenciar diante do consumidor? Alguém arrisca, pessoal? Vamos lá. Estou falando já século XVII, tá? 1660. Arnaud de Pontac, vinho tinto. Nessa época, vinho tinto. Vinho tinto vinificado de uma maneira não tão rigorosa quanto hoje, misturando, inclusive, uvas brancas ao mesmo tempo. E eles chamavam esse vinho de claret, porque ele era um vinho que não tinha a cor do Bordeaux que tem hoje, né? Arnaud de Pontac, ele cria um conceito quando ele começa a identificar o Chateau Haut-Brion. O Chateau Haut-Brion é o primeiro grande chateau que começa com uma identificação de origem, tá? Nessa época, as principais uvas não eram as uvas que tem hoje. Nessa época, alguém arrisca dizer qual é uma uva muito conhecida de nós, enófilos? Ô, Joseph, o pessoal está perguntando aqui o nome do primeiro chateau, que eu acho que eles não ouviram. Eles estão falando Chateau aqui. Haut-Brion. Haut-Brion, tá, gente? Haut-Brion. E qual era a uva mais plantada nessa época, em Bordeaux? O pessoal está falando Malbec. Malbec, show.
Essa galera é muito boa, hein? É, Caramba. Mandaram bem. Chateaubriand, nessa época, se é, produzia muito Chateaubriand. Malbec, né? Ô, Bem, Joseph, uma diante... coisa que eu ia perguntar aqui do Claret que você falou, quando eu estive lá em Bordeaux, eu bebia Claret. O Claret hoje, o conceito é o quê? É um vinho rosé, né? Porque eles te oferecem como se fosse um vinho rosé, mas ele tem um pouco mais de cor, seria isso. Um pouco mais de tanino que o rosé, Então, o Claret de Bordeaux. então ficou um pouquinho travado, tá? Vamos ver se melhora aí teu link aí. Pronto, É, olha só. O que seria hoje o Claret de então, eu estava explicando o seguinte, que naquela época os vinhos eles eram bem mais claros do que era hoje. E esses vinhos eram chamados pelos ingleses de clarets, né? O que acontece é que o perfil de vinho mudou muito, tá? Porém, os ingleses continuam chamando os vinhos tintos de Bordeaux até hoje, mesmo os mais estruturados e os mais escuros, de claret, tá? E Bordeaux, numa recuperação assim, da tradição, criou uma AOC chamada Clairé. Essa AOC Clairé ela é feita como um vinho rosé, contato de vinhos, uvas tintas em contato com as cascas, por mais do que um rosé, às vezes a 36 horas, tá certo? Tá Então certo. a gente hoje tem o Clairé por isso, tá certo? Bem, eu estava falando da questão de que o sucesso comercial começa a acontecer, começa a se construir a adega, começa a criar uma propriedade autônoma com todos os seus componentes necessários para fazer um vinho de qualidade, tá certo? E aí começa a surgir o conceito mesmo do Chateau Vinhedo, né? Com a Revolução Francesa, né? Onde os burgueses começam a ganhar muita força, eles começam a migrar para a periferia de Bordeaux, tanto para o norte quanto para o sul, tá? E começam a operacionalizar. Cria mansão, cria vinhedo, cria adega, e vão instalando o que a gente chama de um conceito de policultura, né? Buscando o quê? Buscando uma autonomia. E o que era antes um símbolo de poder, né? Só um símbolo de poder, passa a ser o quê? Uma atividade que dá muita, muita grana, né? Um fato relevante, quando eu digo que vai para o norte, vai para o sul, para o norte, a região do Médoc era um pântano. E essa região ela foi drenada pelos holandeses. E quando drenou, vem um solo maravilhoso que faz os grandes vinhos do Médoc, que são os Grand Cru Classés, né? Então, Bordeaux tem, vamos dizer assim, dois grandes fatos na sua constituição de formação, né? A presença, né, marcante dos ingleses, com toda a sua aristocracia, toda a sua cultura, todo o seu jeito de fazer negócio, e que muitas propriedades continuam até hoje, e os holandeses, que têm uma capacidade muito grande no trato com os diques, né? Controlam a água, porque são de países que estão de locais abaixo do nível do mar, né? Então, os holandeses fizeram essa drenagem no Médoc e transformou um pântano realmente numa joia preciosa, né? Alguém aqui, eu acho difícil essa informação, uma informação que ela é meio de bastidor. Obviamente, se você der um Google, você vai achar. Mas hoje, uma propriedade em AOC, por exemplo, em Pauillac, que é no coração do Médoc, ela chega a custar 2 milhões de euros, um hectare. Um hectare. Um hectare é um terreno, se fosse um retângulo, de 100 metros por 100 100 metros, metros. 100 metros por Né? 100 metros. 100 metros por 100 metros. Então, um hectare em Pauillac hoje custa 2 milhões de euros.
Preço podemos chegar até um pouco mais, tá? É comum um terreno a 1 milhão de euros em Puyac. A média de Margot, 1 milhão e 200. Alguém está perguntando o que é AOC. O Marcelo aqui ia te falar. Tá, vamos lá. A AOC é denominação de origem controlada. Tá? É um conjunto de regras que delimitam um determinado tipo de vinho, buscando manter uma tradição através de uma coisa chamada caderno de encargos. Né? Em francês, appellation d'origine contrôlée, ou seja, denominação de origem controlada. Então, o AOC define qual tipo de uva pode ser plantada, quais são as proporções de uva que entra no corte, se passa, tem que ficar quanto tempo na barrica, se fica em madeira ou não fica. Produtividade por exemplo, também. O rendimento máximo por hectare, sempre buscando preservar uma tipicidade. Tá? A AOC, ela, na verdade, ela é uma coisa que foi criada em 1936, tá? Junto com o Instituto Nacional de Denominação de Origem, na França. Quando houve a União Europeia, houve uma fusão, né? Tentando acomodar a Itália, Espanha, França, Portugal. Criou-se um conceito europeu de regras. E a AOC virou AOP, né? Denominação de origem protegida. Só que a França manteve o direito de usar a AOC, tá? Assim como o italiano, a Itália manteve o direito de usar o DOC. Então, as propriedades mais tradicionais, vocês não vão ver no rótulo dela apelação do origine protégée. Por quê? Porque elas guardaram o direito de usar o contrôlé com a mesma relevância e as mesmas regras. Tá certo? A galera entendeu. A galera falou que... Show! Maravilha. Então, na verdade, quando a gente fala do Chateau Bordalais, que não é só o vinhedo, mas todo o conjunto de adega, casa de proprietário, e no caso não é um castelo, porque essas propriedades hoje não têm os requisitos de um castelo, tá? Elas podem ser o que a gente chama hoje de um palácio ou uma mansão, né? O palácio é onde moram os nobres, moram os chefes de Estado, né? Então não dá para dizer que uma determinada propriedade que tem uma casa muito boa, muito bonita, muito confortável, histórica, seja um palácio, mas ela é uma mansão. Então, uma mansão é muito comum no chateau de êxito. Tá? Ok, estamos chegando já perto do nosso conceito, né? Que é do Petit Chateau, né? A galera já sabe agora o que é Chateau. Não, eu vou chegar no conceito do Chateau mesmo, como vinhedo. Ah, tá. Tem um decreto de 2 de maio de 2012, tá? Que estabelece 3 exigências para usar a palavra Chateau no rótulo. Galera, três coisas que tem que ter, se respeitar, para você poder botar a palavra Chateau no rótulo. 10 segundos para não dar tempo de dar Google. Vamos lá, galera. 3 coisas aí que tem que ter no rótulo. 3 coisas que tem que ter na propriedade para poder botar Chateau no rótulo. O pessoal está só botando carinha aqui. Vamos lá. A Sabrina falou isso que eu estava querendo saber. Então, primeira coisa, tem que ser um AOC ou um AOP. Tá? Não pode ser, por exemplo, um Vin de France. Não pode ser. Não pode ser um IGP. Tem que ser um AOP. Segunda resposta já foi dada. Engarrafado na propriedade. Tem que ser produzido na propriedade, engarrafado na propriedade, que dá o direito de se botar uma expressão famosa em francês. Mise en bouteille au château. Ou seja, o vinho colocado na garrafa dentro do chateau. E as uvas têm que ser vinhedo próprio. Não pode ser comprada de terceiros. Então, primeiro a AOP, vinhedos próprios, e não pode, e tem que ter, e o vinho tem que ser produzido na propriedade.
Propriedade. Respeitando esses 3 critérios, você não precisa ter uma mansão. Tampouco um palácio. Tá? Com esses 3 critérios, você já pode botar a palavra chateau no rótulo. O pessoal está perguntando aqui, vinhedos próprios. Sim, vinhedos próprios. Vinhedos não pode próprios. comprar de terceiro. Exatamente. Isso aí. Renata está mandando bem nas respostas aí. Renata é ótima aluna aí, tá? Aí. Então, o que é, definindo o que é o chateau, o que seria o petit chateau, né? Dentro dessa história toda? O petit chateau nada mais é do que um posicionamento comercial. Tá? Não existe o termo petit chateau numa legislação francesa, numa legislação de Bordeaux. Tá? É um nome carinhoso, é um nome de mercado. Tá? Ô, Joseph, o Petit Chateau, então, não é uma OC, não é como em Bordeaux o Petit Chablis, né? Em Bordeaux, não, na Borgonha. Na Borgonha. Não, é diferente, não é. Né? É diferente. Bordeaux é apenas uma convenção, usualmente chama-se. Exatamente. Por quê? Bordeaux seria isso. O que tem esse chateau, esse chateau de diferente de um que seria um chateau? O que se chama petit chateau? Primeiro, existe uma coisa, um fato importante em Bordeaux, que são as classificações dadas pelo mercado. A mais famosa de todas, qual é? A classificação dos Grand Cru Classés de 1855. Isso. Né? A classificação de 1855 classificou propriedades que ficavam ao norte de Bordeaux. Infelizmente, não dá para botar um mapa aqui para vocês, tá? Na minha aula eu sempre tenho um mapa aí de, sei lá, 1,80 m de altura, um mapa que dá bastante visibilidade, mas imagine que ao norte de Bordeaux existe uma região chamada Médoc, e ali, em 1855, se criou uma classificação de mercado, tá? E essa classificação de mercado, ela foi feita para a Exposição Universal de Paris. Napoleão III pediu para a Câmara de Comércio criar uma listagem. Essa listagem classificou em torno de 60 propriedades em 5 níveis. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 5 níveis de classificação, certo? Essa classificação de 1855 botou essas propriedades no paraíso, né? Ou seja, maior valor, já tinha o maior valor na época, o critério na época foi por preço, e isso se perpetuou. Por quê? Porque quanto melhor você vende com mais valor agregado, mais você pode investir na sua própria propriedade, tá certo? Bem, cruzando os rios, indo para o outro lado, para o lado de Saint-Émilion, como uma resposta ao Médoc, que é uma outra sub-região de Bordeaux, que é a região de Saint-Émilion, também há a classificação dos Grand Cru Classés de Saint-Émilion. Isso, Josi, foi até uma pergunta aqui que fizeram se Saint-Émilion teria alguma relevância à classificação. Sim, tem. Essa classificação é uma classificação muito mais recente, tá? É da década de 50, e ela tem uma proposta diferente. Enquanto a classificação do Médoc ela é imutável, ela é imóvel, não se altera, a de Saint-Émilion ela tem uma proposta de ser revisitada a cada 10 anos, fazendo-se uma nova rodada de competição, que não é só a degustação de vinho, tá? São vários critérios qualitativos, valor de propriedade, capacidade de recepção do enoturismo, investimento em marca. São vários critérios que, no curso de Bordeaux que eu dou na ABS, eu posso aprofundar porque eu tenho mais tempo. Mas é importante guardar isso. Eu tenho uma classificação importante e que os vinhos que são classificados, tanto no Médoc quanto em Saint-Émilion, são vinhos mais caros. A propriedade ela vale mais, o terreno vale mais, o valor agregado é muito grande, né? Então, você tem aí já uma segmentação importante. Tá? Do lado do Médoc, tem mais outra classificação, que é o Cru Bourgeois, que também tende a buscar classificar propriedades que não foram classificadas, tá?
na classificação de 1855. Então, propriedades que não estão nessas classificações, que em geral são propriedades familiares, uma menor escala de produção, fora de AO6, onde o terreno é muito caro, as AO6 mais laterais, esses vinhos são chamados de Petit Chateau. Então, Petit Chateau é um nome carinhoso para dizer, ó, esse vinho não é um vinho classificado, não é um Grand Cru Classé, nem do Medoc, nem de Saint-Emilion. Esse vinho é de uma pequena propriedade, menor escala, é um vinho de um terreno mais barato. Você compara, se 1 hectare você tem 20 mil euros como preço base, e uma outra tem 1,2 milhões de euros, ou 2 milhões de euros para 1 hectare, é óbvio que o vinho feito numa propriedade de 20 mil euros vai ser mais barato, porque todo o custo é rateado, tá certo? Então, José, e uma pergunta, esses Petit Chateaux, eles também têm um vinho, o seu Grand Vin, também tem seu segundo vinho, terceiro, como é boa que é isso? pergunta. Tem. De um modo geral, o cara tem que segmentar um pouco o portfólio dele, tá? Ele tem que fazer com que ele possa girar, tá? O vinho que eu vou abrir para vocês, ele fica 12 meses em barrica, né? Imagina se todos os vinhos da propriedade ficassem 12 meses em barrica. Os grandes vinhos dos grandes chateaus ficam até 20 meses, 22 meses, no máximo 2 anos em barrica. Imagina o tempo que você tem que ter de investimento parado ali. Então, eles fazem um portfólio e quando você vê no rótulo Grand Vin, você está dizendo o quê? Esse é um vinho especial, é o meu primeiro vinho, tá certo? Depois a gente tem o segundo vinho e o terceiro vinho. Às vezes até ele desclassifica o vinho e bota ele fora de uma OC mais genérica. Se ele achar que aquela quantidade foi excedente, na verdade, ele pega o excedente das uvas de pior localização no vinhedo e não bota no grande vinho. E faz um vinho que nem rotula como aquela OC. Pode rotular como uma OC Bordeaux, por exemplo. E não uma OC de uma denominação de vilarejo. Tá certo? Tá. O João está perguntando aqui se o Petit Chateau pode usar uvas de outros produtores. Eu acho que sim, né? Ele pode usar uva de outro produtor, mas ele não vai poder botar a palavra Chateau no rótulo. Ele vai ter que criar um vinho de marca. Tá? Ele vai botar um nome, uma marca fantasia, mas não vai usar a palavra Chateau. Porque o termo Chateau tem que ser com vinhedo da propriedade, tá certo? Eu vi uma pergunta, por que não se usa Malbec? Isso, eu vou colocar agora. Perguntou, por que em Bordeaux não usa muito Malbec? Porque a gente fala muito na Merlot, que é a mais produzida, né? Você já deu spoiler da pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem. Foi mal. Não, beleza. Tranquilo. A questão é a seguinte, pessoal. A Bordeaux, por ser uma região histórica, uma região que produz vinho há muitos séculos, podemos dizer, há um mapeamento muito grande do seu terreno. E houve um estudo de adaptabilidade. Tá? E esse estudo de adaptabilidade mostrou que outras uvas que não o Malbec, no caso das tintas, ela não era a melhor opção. Tá? Então, a Malbec foi praticamente descartada, apesar de fazer parte do corte bordalês. Falando ainda de vinhos tintos em Bordeaux, nós temos 6 castas principais. Primeira, assim, de uma maneira praticamente 2/3 da produção, Merlot. Diante de um vinho de Bordeaux que você não conhece, Merlot na cabeça, tá certo? Principalmente os mais econômicos, né, José? Principalmente, né? Depende da região. Em Saint-Emilion, por exemplo, a predominância é de Merlot e os Grand Cru Classés tem muito Merlot, tá? Um ou outro tem Cabernet Franc, às vezes até numa maior quantidade, mas é raro. É maior Merlot, mesmo nos Grand Cru Classés, do lado direito, tá?
Por quê? Porque adaptação de solo e uva, terroir e uva. Cabernet Sauvignon. Vamos lá, essa aulinha que eu vou falar agora, das uvas, vai servir para muita coisa, para o pessoal, para os estudantes, tá? Olha aí, Divino e Vinho. Boa! Divino e Vinho. É a Joana aí que está aí Joana. fazendo Então, um monte de perguntas. vamos lá. Solos, Merlot, maturação precoce, né? Maturação precoce significa que eu preciso de menos calor. Então, eu posso botar essa uva no solo mais úmido, porque eu posso ter menos calor e ela vai amadurecer. Cabernet Sauvignon, que é em torno de 20%, um pouco mais, ele precisa de mais calor, então tem que ser um solo muito drenado, um solo que retenha muito calor, para que a uva consiga amadurecer. Então, aonde eu tenho mais cascalho, eu tenho mais Cabernet Sauvignon. E aonde eu tenho um solo calcário, eu tenho mais Cabernet Franc. Então, pessoal, aonde eu tenho solo mais seco, drenado, Cabernet Sauvignon. Solo mais molhado, mais umedecido, argila, eu tenho Merlot. No meio do caminho, eu tenho calcário, em termos de retenção de calor e de água. E aí eu tenho Cabernet Franc. Isso me dá um mosaico, tá? Sendo que o corte bordalês não só essas 3 cepas. Principalmente são essas 3. Mas não vamos dizer que o corte bordalês são de 3 uvas. O corte bordalês são até 6 uvas. Tá? Malbec já foi falada e ela continua. Quais são as outras 2? Vamos lá, galera, com as outras uvas. Faltam só 2. Tem uma que é fácil, uma que dá muito tanino, né, Josi? Muita cor. Acho que não vai não, Fernando. E tem uma outra que... Petit Verdot, boa. Petit Verdot, boa, maravilha. Falta só mais uma. Os irmãos fazem também. Não, os irmãos chilenos. Irmãos chilenos. Isso. Irmãos chilenos. Já falaram. Qual é uma uva que no Chile... Vou lá. Carmener, pessoal. Carmener, pessoal. Então, Merlot, nessa ordem, tá? Merlot, Cabernet Sauvignon, com 22%, Cabernet Franc, em torno de 10%, e 2% o restante dividido entre Petit Verdot, Malbec e Carmener. Beleza? Alguém perguntou aí sobre questão de castas, outras castas, né? Está se abrindo para a AOC mais ampla, não para as AOCs de vilarejo, a AOC Bordeaux e Bordeaux Superior, outras castas em função do aquecimento global. Então está se testando outras castas e está se aceitando, tá? Turiga Nacional, outras castas autóctonas que não são muito conhecidas no Brasil, né? Mas o aquecimento global tem essa questão de mudar o perfil, né? Uma coisa importante que aconteceu com Bordeaux, com essa mudança de perfil, é o nível de álcool. Há 20 anos atrás, é muito comum um grande vinho ter 12% em Bordeaux. Hoje, os grandes vinhos têm 14%. Né? O aumento de 12 para 14 é um aumento significativo. Tá certo? Ô, Joseph, só te lembrando aí do tempo, né? Nós temos aqui mais 12 minutos, mais ou menos. Só 12? Mentira. Caramba! Nós começamos temos, pelas minhas contas aqui, uns 15 minutos no máximo. Bem, então eu estou sem relógio, que na live aqui eu fico sem essa o papo visão. estava bom também, foi ali e tal. Então, pessoal, olha só. O que acontece? Você deve ter entrado antes, talvez, né? Por causa disso, né? Pode ser. Bem, qual vinho que eu escolhi para hoje? Então, já que a gente só tem mais 10 minutos, eu vou falar logo do vinho. Eu escolhi um vinho de uma AOC muito pouco conhecida entre nós. Tá certo? É uma AOC do lado direito, ou seja, se fosse falar é mais perto de Saint-Émilion ou mais perto de Bordeaux, cidade, seria mais perto de Saint-Émilion, beleza?
e ela é a AOC mais ao norte, mais setentrional. Tá? Essa AOC, antes, ela era uma AOC independente. Em Bordeaux, nós estamos falando de vinhedos muito, muito rasteiros, vinhedos muito baixos, no nível do mar, praticamente, 20, 30 metros acima do nível do mar. E existem algumas regiões mais acidentadas, que são as côtes, que são as encostas. E essas encostas podem chegar a 100 metros de altitude, 100, 110. E eu estou escolhendo um vinho de encosta, são das côtes de Bordeaux. Tá? Só que eu escolhi uma côte específica, que é a Côte de Blaye. Côte de Blaye é mais ao norte, é predominantemente Merlot, entra no corte Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc autorizado, e Petit Verdot, Malbec e Carmener até 10%. Não pode passar disso. Se o cara quiser botar 20% de Malbec, ele não pode engarrafar como AOC Blaye, Côte de Bordeaux. Beleza? Tá. Então, o pessoal está escrevendo aqui, Joseph, Blaye, é B-L-A-Y. B-L-A-Y-E. Isso. Blaye. O pessoal está escrevendo com I, é com Y. Isso aí. E o pessoal está pedindo mais tempo aí, Joseph. Claro que ficam até amanhã vendo você dar aula de Bordeaux. Mas o Instagram corta a gente com 1 hora, né? Então não vai rolar. Então, pessoal, eu me servi aqui de uma taça bordalesa, tá? Esse vinho é um vinho de uma cor muito bonita, rubi ainda, mostrando que ele tem chão pela frente. Ele não tem ainda uma unha granada, tá? Ele é um vinho bastante aromático, um vinho de frutas que lembra muito frutas vermelhas, bastante aberto, um toque de especiaria. Eu diria uma especiaria mais adocicada, talvez canela, cravo, um toque de pimenta. É um vinho que tem um leque aromático bastante interessante. A galera está aqui doida para saber qual é o rótulo, José. Estão perguntando qual é o rótulo. Vou mostrar. A boca é uma boca bastante seca, uma acidez presente. Na nossa ficha da ABS seria um vinho sápido. E eu diria que ele é um sápido um pouquinho mais, ou seja, ele é uma acidez média a mais, né? E o tanino ele é muito perceptível, tá certo? Eu vou mostrar o rótulo, eu vou tirar a câmera de mim para não inverter o rótulo, só um minuto. Então, gente, uma Côte de Bordeaux, né? Isso. Então, olha aí, pessoal. 2016, a galera perguntou a safra. Grand Vin de Bordeaux, tá vendo? Grand Vin em cima, mostrando que é o primeiro vinho, tá? Chateau Lacasse Douce. Lacasse Douce é o nome do chateau. Cuvée de Lillas. Cuvée de Lillas quer dizer que é de um vinhedo específico desse chateau. E AOC Blaye. Blaye Côte de Bordeaux. Ok? Então, Grand Vin 2016, Chateau Lacasse Douce, Cuvée de Lillas, Blaye Côte de Bordeaux. Côte de Bordeaux, ele é uma associação de vinhos de AOCs diferentes. Esse vinho é importado pelo nosso amigo Oscar Daut, da Eno Eventos. Thiago Oscar Salame, tá aí assistindo? Eno Eventos. Eles estão aí na área, não? Oscar está aí? Thiago. Eno Eventos. Eu fiz questão de escolher um vinho, pessoal. Um vinho para nós, um vinho para todos que estão aqui poderem comprar. É um vinho que custa R$80. R$80 esse vinho. Um preço é um vinho que eu compro com, assim, para não é Oscar tá aí, não diria, Oscar, não diria que é para tomar no dia a dia, porque no dia a dia nem sempre a gente toma um vinho de R$80, né, pessoal? Mas é um vinho que dá para você harmonizar com uma comida que não seja extremamente gordurosa. Não é um vinho para um churrasco, para uma picanha. É um vinho que vai para um risoto de cogumelo. Ele vai bem com queijo, com um queijo, vamos dizer assim, um pouco mais forte, não um queijo azul. E eu queria saber o seguinte... Josi, o pessoal está perguntando aqui, R$80
se o Oscar daria algum desconto hoje, sendo eventos, daria. Bem, aí é com o É Oscar. Aí é com o Oscar. é um dos pioneiros de blog no Rio. O Oscar, na época, nem se chamava blog, chamava-se portal, né? Ele Então, tinha Oscar, vai ou não vai? Vai ou não vai rolar um cupom aí pro pessoal? O Oscar está Mostra fazendo o rótulo desconto. de novo. Mostrar o rótulo Sim, de Joseph, novo. e uma pergunta aí. O fato do vinho ser de uma côte de Bordeaux, né? Com certeza são bem mais econômicos porque não tem aquele prestígio de um grande chateau, né? Você consegue tomar Exato. um vinho de qualidade mais econômico, né? E até Então, superior a um Bordeaux genérico, um Bordeaux Sup, né? Bem superior, né? muito superior, muito superior. Esse vinho, que está custando R$ 80 aqui, eu pesquisei ele ontem, tá? Aliás, pesquisei ele hoje na internet. Ele está sendo vendido na Inglaterra por 12 libras. 12 Olha libras, só, cara. Oscar, 12 libras na Inglaterra. Ó, o Oscar falou aqui, ofereci 20%. É Caramba! 20% para o pessoal que está assistindo a live, Oscar. Como é que o pessoal faz? Como é que a gente articula isso? Manda entrar em contato com a Marisa, com a secretaria, e Marisa passa para o não, Oscar. ABS não, né? ABS não, na ABS está até Direto com o fechada. Oscar. Direto com o Isso, Oscar. direto com os carros. Ah, o Oscar vai gerar um código de cupom para gente. Melhor ainda. Beleza. Então a gente vai soltar o código de cupom para quem participou da live, é isso? É isso, Oscar? Eu acho que é. Então, pessoal, eu tenho medo do Instagram fechar a gente, né? Se 20, fechar, a gente tenta reiniciar. O que você acha? Uma despedida. 20%. Se cair, a gente entra de novo só para dar um tchau, beleza? E tem umas perguntinhas também do pessoal, ô Joseph. Vamos lá. Uma pergunta minha, né? Eu tive 100 milhões, é muito bacana para ir no turismo, né? Uhum. Tem coisa histórica, tudo. Essas côtes de Bordeaux, elas também, os chateaus têm um apelo de enoturismo, você consegue visitar e tal. Eu acredito que seja menos procurado do que um chateau de mais renome, né? Talvez seja Eles, mais fácil. Fernando, eles não só recebem, como em geral eles não cobram, tá? Porque os grandes chateaus cobram 50, 60, 80 euros para uma visita com uma degustação de um ou dois rótulos. Os pequenos chateaus, você vai fazer uma viagem por um lugar mais bucólico, você vai passear por regiões menos exploradas e você vai poder conversar com o produtor, ouvir a história dele, dependendo da época do ano, até ajudar ele numa vinificação, entendeu? Então eu acho que vale muito a pena. Tá. Uma Só uma curiosidade, coisinha, pessoal. Josi. O pessoal está perguntando aqui. O código é ABS20, que o Oscar falou. Deve ser do 20% de desconto. ABS20, tá, gente? Até ABS20. quando? Tem data limite? Tem data limite, Oscar? E uma outra pergunta aqui, Joseph, é minha também, eu vi que alguns participantes perguntaram, é a questão se o vinho de um Côte de Bordeaux ele já é mais pronto, né, do que um vinho de um village de mais renome, né, como Pouliac, Julien, Saint-Julien e Sim, Pouliac, eu sem acho que são vinhos. dúvida, sem dúvida. Esse vinho é um vinho 2016, ele está pronto para beber, vai melhorar ainda, talvez por 1 ou 2 anos, e vai atingir o seu apogeu, tá certo? Então, o apogeu de um vinho de Côte é 5 a 6 anos, tá? A partir daí, ele vai ficar num platô e vai começar a decair, né? De um modo geral. Tudo que nós falamos em vinho é sempre de um modo geral. Agora, quando nós pegamos um vinho de propriedade pequena, um vinho de uvas autóctones, que é o caso desse aqui, ou seja, ele está querendo preservar a tipicidade. Ele não está botando lá uma levedura para dar um resultado que ele quer. Então, são as leveduras autóctones que startam o processo. Um vinho que passa 12 meses em barrica não é uma madeira nova. Com certeza não é pelo perfil aromático. Ele não é um vinho que você tem aquela baunilha, chocolate, aquela coisa muito forte, mas a madeira fez um trabalho de integrar, né? Um trabalho de organizar, um trabalho de fazer o vinho ficar mais redondo, de ficar um vinho muito mais palatável, um vinho muito mais tranquilo de se beber.
Então, procurem as AOCs menores. Procurem as AOCs que fujam de Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Emilion, Pomerol, Lalande de Pomerol. Não é que vocês não vão beber esses vinhos, eu amo esses vinhos, tá? Mas vamos nas menores para sermos surpreendidos. Se permitam, arrisquem. Um vinho desse de 60 por R$ 80, sabe? Independente do desconto do que o Oscar está oferecendo, já é uma grande compra. Tá? Para você beber um vinho velho mundo, um vinho de 4 anos, bem feito, bem estruturado. Assim, obviamente, tudo que eu falar de Bordeaux, vocês têm que dar um desconto, porque eu sou realmente apaixonado, então posso exagerar. Né? O Fernando, por exemplo... Aqui, Joseph, o corte desse vinho, né? Se o pessoal está perguntando se tem a ficha técnica aí do corte do vinho, o pessoal está perguntando. Então, ele é 70% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon, que eu acho que dá uma longevidade boa para ele, e 10% de Cabernet Franc. Tá? E só uma curiosidade, pessoal. Essa região de Blaye é a região que tem mais Malbec em Bordeaux. Tá? Apesar desse vinho não ter Malbec, essa região é a região onde tem mais vinhedo de Malbec em Bordeaux. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Maravilhosa audiência, hein? 256 pessoas. Pois, a nossa primeira live, né? 258 agora, Joseph. Foi muito legal. A nossa primeira live. Teve muita interação, muita pergunta. Ficou alguma pergunta, gente, que passou aqui batido, que eu também fiquei prestando atenção na aula aí, né? Apesar de já ter visto várias vezes. Passou alguma coisa aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Joseph podia falar das próximas, né, Joseph? Aí, terça-feira que vem... Então, amanhã teremos Pedro Barcelos, tá? Fazendo uma live de cerveja, porque a ABS é mais do que vinho, tá? Amanhã teremos Pedro Barcelos. Teremos também, estamos na programação, a Fran fazendo de coqueteleria, eu não sei a data de cabeça. Semana que vem temos Oscar Daut, desculpa, Rogério Dardot, terça-feira. Vinhos do Brasil, vinhos de negociante, tá? Ele quer falar de um tema muito pouco falado, que eu acho que é um tema original, falar de vinhos de negociantes brasileiros, tá certo? Temos Marcos Lima, que vai dar uma aula show de serviço no dia 28. As de vinho vão ser sempre às terças-feiras. Gravem isso, pessoal. Hoje, Joseph, 21. Rogério Dardot, 28. Marcos Lima, 5 de maio. Alex Borges falando de Caminho de Santiago de Compostela. Ou seja, terças-feiras, enquanto durar a quarentena, vamos falar de vinho. E outros dias da semana, quarta e quinta, vamos falar de cerveja, de drinks, vamos falar de chá, vamos falar de café. A gente quer mostrar para vocês que estamos realmente com saudade de vocês. Queremos vocês aqui interagindo, participando. Eu fiquei realmente feliz. Eu não imaginava que a audiência fosse passar de 50 pessoas. Estamos com 250. A gente está pensando em 50, 60, né? Isso aí. Eu deixei então, guarda crescer para ver se trazia mais gente aí, curiosidade, alguma coisa da quarentena. Maravilha. Mas chegamos a 258, o pico. Maravilha. O pessoal está pedindo para deixar a live gravada. Joseph, a ideia é essa, a gente gravar, né? Vamos fechar aqui a live e aí você grava. Vamos botar no YouTube, no canal do YouTube da ABS. Vamos botar no Facebook, se conseguirmos botar também, e no site, tá bom? Tá, ficou em 2 partes, né, Joseph? A gente tem que avisar o pessoal, porque eu dei aquela interrompida aí. 2 partes. Pessoal, obrigado. Obrigado. Adorei vocês todos aqui. Adorei muito, muito, muito. Valeu, Joseph. Valeu, pessoal que ficou até agora. Um grande abraço aí, foi ótimo, tá? Maravilha, abraço. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Campo final. Estou encerrando aqui, pessoal. Valeu, obrigado aí a participação de todos. Foi ótimo, é sempre bom ouvir